Muito boa noite. Estamos começando mais um BTN Arpia, essa parceria entre o Brazil Talking News e o Instituto Arpia Brasil. Gostaria de mandar uma boa noite muito especial para o Alex Moreira, o CEO e fundador aqui do BTN, do Brazil Talking News. Também para o Major Vitor Hugo, presidente nacional do Instituto Arpia Brasil, para a Ludmila Braga, presidente nacional do Arpia Mulher, para a Nayara Barcelos, nossa coordenadora nacional, presidente também do Arpia no estado de Goiás, e, claro, para a nossa audiência que já vem chegando. Enquanto o nosso convidado vai fazendo a sua apresentação, vai preparando o seu material, não deixem de comentar, deixem de compartilhar, vão chamando, mandem nos grupos, mandem para os seus contatos esse tema tão importante que é o déficit. Vamos falar um pouco sobre déficit nominal, déficit primário, o que é cada um deles, enfim, falar bastante sobre a economia nacional. Então, para estar aqui comigo, eu tenho o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Instituto Arpia Brasil, o Domingos Viscondes. Domingos, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, telespectadores aí, ouvintes do canal Brasil Taco News, em parceria com o Instituto Arpia. Eu sou o Domingos, como disse aí o Rodrigo, presidente da CAI, do Instituto Arpia. O que é CAI? Comissão de Assuntos Econômicos. Mas logo na frente eu faço a apresentação mais completa. Não é isso, Rodrigo? É isso aí. Então, Domingos, fala um pouquinho sobre você, sua atuação, seu interesse também por economia, e aproveita e já explica para a gente um pouquinho o que é o déficit nominal e o déficit primário. Show de bola. Como eu falei no começo, eu sou Domingos Viscondes, sou o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Instituto Arpia. Eu tenho a formação em Ciências Contábeis, com algumas pós-graduações e MBAs. Sou pós-graduado em Auditoria, Análise de Balanço e Perícia Contábil. Tenho MBA em Agronegócio, MBA em Negócios Bancários e MBA em Educação Financeira. Trabalhei por 35 anos no sistema financeiro brasileiro, fui bancário por 35 anos. E hoje sou assessor autônomo de investimento, faço parte, sou sócio do escritório Barsi Investimentos e consultor de investimentos imobiliários. Além, é claro, de presidente da nossa Comissão de Assuntos Econômicos do Instituto Arpia. E vamos lá, como você pediu, falar o que é déficit nominal e déficit primário. A diferença: déficit primário é o que o governo nos divulga todo mês, o Banco Central fala, o governo ele traz isso bem florido, como se o déficit primário do país, né, fosse alguma coisa de suma importância. Não que não seja, mas, na minha visão, o déficit nominal é mais importante ainda. Então, o que é déficit primário? Déficit primário é o resultado entre as despesas, as receitas, a arrecadação do governo, menos os gastos do governo. Quando você pega arrecadação menos gasto, você tem um resultado. Esse resultado é o déficit primário. E por que se fala primário? É porque é o primeiro déficit antes do pagamento dos juros com a dívida pública brasileira, que é o tema do assunto de hoje. Então, nós temos aí um déficit que está acumulado, nos últimos 12 meses de 30, aproximadamente, bilhões. E, logo, o Rodrigo vai colocar aí um gráfico para poder visualizar isso, é mais importante. E o déficit, por exemplo, do mês de julho, que é o que o Banco Central divulgou, ele foi de 109 bilhões de juros. Esse aí é o juro da dívida pública brasileira. Então, tem um déficit acumulado de 27 e os juros acumulado de 941. Hoje, nos últimos 12 meses, acumulados nos últimos 12 meses, nós temos 968 bilhões de dívida pública. Como essa dívida não está sendo paga, porque nós não temos superávit primário, nós temos déficit, essa dívida ela vai fazer parte, vai ser agregada à dívida que nós já temos, que está aproximadamente, fechou no mês de julho, no acumulado dos últimos 12 meses,
em 9,5 trilhões. Isso representa 77,6% do PIB brasileiro. E o que é PIB? PIB é a produção interna bruta. Resumindo, é tudo que nós produzimos, é a nossa riqueza. O nosso PIB está hoje em aproximadamente 12 trilhões, 320 bilhões e 741 milhões. A nossa dívida, 9,555 bilhões e 158 milhões. Então, fazendo aí a divisão, nós vamos ter a representação de 77,6% do PIB, é o nosso endividamento fechado os últimos 12 meses até o mês de julho de 2025. Certo, Rodrigo? Aí, dá para poder passar? Não sei se vocês estão vendo aí. Tem aí a representação gráfica acumulada dos últimos 12 meses, tá? Da nossa dívida. Como ela não está sendo paga, ela começou aí no ano de 2024, para ser bem exato, em janeiro de 2024, ela começou com 74% do PIB. E ela foi crescendo, teve aí uma retraçãozinha, mais ou menos em janeiro de 25, começo do ano, mas aí voltou a crescer novamente. Então, hoje ela está aqui na casa dos 77,6% do PIB. Todos os últimos 12 meses, dá para você ver que ela nunca diminuiu significativamente. Por quê? Porque nós não conseguimos pagar os juros. Vamos ver um gráfico aí que fala de pagamentos de juros. Mas como é que se dá esse pagamento? O pagamento se dá, o Brasil ele rola a dívida. Ou seja, quando vence a dívida, o papel, ele emite novos títulos, jogando para mais 5 anos para frente, e paga a dívida hoje, que venceu, mas, na verdade, ele não pagou, ele simplesmente rolou a dívida para frente. Certo? Esse gráfico de baixo é o déficit nominal. Bate recorde no governo presente. Por que ele bate recorde? É porque nós tivemos aqui um pico que foi na época da pandemia, onde foi necessário fazer um gasto extraordinário, de aproximadamente 850 bilhões. Pode ver que a dívida era, em média, aí, tá? O déficit era de $500 bilhão. Quando foi na pandemia, ele chegou aí a 1 bilhão. Mas logo o governo tratou de administrar as contas públicas. Ele baixou, voltou à casa dos 400 bilhões. E agora está em 1,42 trilhões, novamente. Por que ele está nesse valor? Porque mês a mês, como eu mostrei lá no anterior, nós estamos tendo um déficit aí na casa de 30 a 50 bilhões no primário e não conseguimos administrar, pagar nada dos juros da dívida pública. Então, somando esses 20, 30 mensal, mais os 100, ou 70, ou 80, dependendo do mês, nós temos aí 1,42 trilhões. A nossa dívida vai se acumulando. Pode passar, Rodrigo? Dá para ver desse gráfico os gastos com juros da dívida. Ele começou aí em 2020, como exemplo, nós pagávamos mais ou menos só com juro, a média de 350 bilhões. O último, que é 2025, agora em julho, nós estamos no acumulado 912 bilhões, quase 1 trilhão. E o pior, não estamos conseguindo pagar. Então, está acumulando essa dívida. O que vai acontecer? É que nós vamos ultrapassar a casa dos 10 trilhões. Imagine você com a dívida dessa. E aqui nós temos outro gráfico, né? E esses gráficos eu queria salientar, Rodrigo, que são gráficos que eu tirei, tá, da mídia oficial. Isso aqui é do Poder 360. Então, não é nada, né, criado por nós aqui. São informações oficiais da mídia oficial tradicional.
nós pegamos aí, né, de alguns governos, desde o primeiro governo Lula, do segundo, da Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro e Lula, para mostrar, né, que nossa dívida, nos últimos 20 anos, ela não vem sendo paga. Pelo contrário, ela vem sendo acumulada, ela vem crescendo a nossa dívida pública. Certo? E aí, ela teve um pico aqui, onde está bem sinalizado aqui, que foi na pandemia, onde ela alcançou 84 aproximadamente do PIB brasileiro. Mas ela voltou e foi entregue com a casa dos 70% do PIB. E hoje está de novo em 77,6%, crescendo. Então, aqui é o nível da nossa dívida atual. E logo no de baixo tem um destaque bem interessante. Olha só o histórico. Desde lá dos últimos 10, 12 anos, aí aqui não tem os anteriores do governo Lula, mas tem da Dilma, a nossa dívida, a conta pública, o déficit público, sempre foi, né, recorrente. Na pandemia, vê-se que ela chegou a 702 bilhões negativo. Mas logo que passou a pandemia, em 2021, ela já começou a baixar, e teve aí, na sua história, até julho de 2022, o auge do seu positivo. Nós tivemos aí saldo positivo no déficit primário, ou seja, o resultado primário começou a ter um histórico. Tivemos um histórico de aproximadamente 12 meses aí. Ela foi até 31 de dezembro, aonde o governo entregou ela com saldo positivo de 126 bilhões, e logo lá para o mês de maio, ela já voltou a ficar negativa de novo. Então, o reflexo disso, ao meu ver, é que tinha caixa. Estava sendo bem gerida as contas públicas, né? 2021 a 2022, quando mudou de governo, o governo presente, que fez ali uma PEC, né, da transição, colocou mais 230 bilhões para poder não estourar o teto, porque era uma época do teto ainda, né, fiscal, mas mesmo assim ele não conseguiu fazer uma boa gestão das contas públicas. E aí voltou novamente a navegar pela área do déficit público. E aí estamos chegando hoje à casa de 1,42 trilhões de déficit público. Pode ver, ela está de cabeça para baixo, esse gráfico. Por quê? Porque é negativo, é déficit. Então, você pode ver que ele estava diminuindo o déficit. Tá? Depois da pandemia, ele aumentou bastante, voltou a diminuir significativamente, chegou a ser positivo, como eu vi lá atrás, mas agora está crescendo, e é uma crescente, assim, vertiginosa. Ela, como diz outro, está crescendo e não tem freio. Vamos lá, Rodrigo, pode passar? Último material. Sim. Aí, Rodrigo, nós passamos, então, pela parte de informação que as nossas mídias tradicionais nos trouxeram. E aí, alguns telespectadores podem questionar, podem duvidar, mas essa informação aqui, ela tem viés isso, viés aquilo outro. Não. Para poder dar sequência, eu trouxe, então, os números que o Banco Central divulgou para a sociedade brasileira, fechados em julho de 2025. Esse é o último relatório fechado do Banco Central sobre a dívida pública. Vamos entender aqui como é que funciona a dívida, como é que o governo contrai essa dívida, como é que ele administra, como é que ele faz a gestão da dívida pública, correto? Pode seguir. Aqui nós temos aqui uma conjuntura. O mercado, né, traz para a gente aqui uma percepção de risco para cesta de países emergentes. E esses países emergentes são aqui os nossos países vizinhos, tá? Não fomos muito longe. O Brasil é o segundo pior em termos de risco. Perde apenas para a Colômbia.
nessa demonstração que temos aqui, o Chile tem 54 bips, ou seja, pontos do risco. O México tem 109 pontos. Brasil, 149. O Peru, 76 pontos. E a Colômbia, 207 pontos. Então, dá para ver que o Brasil é considerado mais arriscado do que o Chile, do que o México e do que o Peru. Então, os investidores... E por que a gente fala de arriscado? Você, pessoa que está nos ouvindo, imagine que você tem seu dinheiro no caixa e você quer, né, rentabilizá-lo, quer ganhar mais dinheiro. Você vai emprestar, você conhece o seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda, conhece seu colega do trabalho, aí você tem informação que o colega X ele é mal pagador, ele é duvidoso, ele não faz uma boa gestão do dinheiro dele, por isso que ele está pedindo dinheiro emprestado. Você emprestaria para ele, o vizinho A, ou emprestaria para o vizinho B, que tem a informação que ele paga mais em dias, ele não atrasa. Ou para o vizinho C, que paga, nunca atrasou na vida, e ainda tem ainda perspectiva de que vai te dar retornos, porque ele vai investir num bom negócio. É isso que acontece com os países. Os investidores, eles visualizam essa métrica de pontos, que é para saber se aquele país é mais ou menos arriscado, se aquele país tem mais ou menos possibilidade de dar o calote. Calote quer dizer não pagar a dívida. E aqui nós vemos no gráfico logo abaixo, pontilhado, é que a nossa taxa Selic está em 15%. E ela já está sinalizando que ela vai cair. E a perspectiva que o próprio Banco Central está nos dando, isso aqui é o Banco Central falando, que lá para o ano de 2026, 27, 28, ela vai cair para casa aí dos 12, 10 pontos. Mas pode ver que ela está aqui, ó, no 13. É porque eles vão sinalizando devagarzinho. Mas tem outros relatórios deles que eles já colocam que 2027 vai fechar a nossa Selic com 10 pontos. 10%. Né? Hoje está em 15%. Vai ser uma queda aí de 35% aproximadamente, um terço. Ok? Vamos lá. Aqui, nós temos um gráfico que mostra os leilões realizados. Leilões de quê? Leilões de emissão de títulos públicos para que o Brasil, para que o governo consiga captar recursos da sociedade, dos empresários, dos investidores, para poder fazer frente à sua necessidade de falta de caixa. E aqui nós temos um histórico, né? A Ambima tem as datas que foi feito o leilão. E aí, quanto a LTN, a Letra do Tesouro Nacional, de 2024, ou seja, de 24 meses, quanto que ele emitiu? Aí, quanto que ele está pagando? Então, está pagando aqui, em 2022, estava pagando 12%. Em 2023, 9,71%. 2024, 15,97%. Olha só, a taxa Selic é 15%. Mas o mercado... E quem é o mercado? O mercado são aquelas pessoas superavitárias. Como assim, Domingos, superavitárias? São os poupadores, aquelas pessoas que têm dinheiro. Eles guardaram, eles pouparam, então eles têm dinheiro para poder investir. E aí eles têm duas opções de investimento. Uma, eles investem no comércio, na indústria e no serviço. Só que na hora que ele investe no comércio, indústria e serviço, eles correm riscos. Risco de quê? Da demanda não está alta, não está aquecida, e eles colocarem numa indústria, e essa indústria não ter demanda e ela quebrar, falir, e ele perder o capital dele. No serviço, ele compra uma frota de carros e coloca como Uber, prestador de serviço, mas pode ser que também não dê, e ele quebre. Ele vai para o comércio, ele monta e é um baita de um hipermercado, e aí a sociedade não tem renda, não tem emprego, não compra, ele também, o varejo que a gente fala, acaba não vendendo como ele imaginava, e ele não tem o retorno esperado. Aí, então, ele tem um quarto. Qual que é o quarto? Pega o dinheiro dele, empresta para o governo.
e ganha livre 15% todo mês, sem precisar correr risco nenhum. Porque o governo é o risco que nós chamamos de risco soberano. Ou seja, tudo vai quebrar antes do governo, do Estado, do país quebrar. O país não quebra. Ele tem dificuldades, ele pode aí, né, dar calote aqui, calote ali, mas ele não quebra. A nação não quebra. Ela fica insolvente, né? Mas mais cedo ou mais tarde ela vai devolver o seu dinheiro com juros e correção monetária. Agora, a indústria, o comércio e o serviço, eles quebram e você fica sem seu dinheiro. Então, os investidores preferem garantir um retorno de 15% ao ano do que correr o risco de investir no comércio e indústria. Então, essa taxa de juros muito alta, ela desestimula o investidor, desestimula o empreendedor. E aí, nós temos aqui, como eu falei, a LTN de 24 meses, a taxa de juros que ela está pagando. Temos a LTN de 48 meses, 2 anos, 4 anos, a taxa de juros que ela está pagando. Temos a LTN de 72 meses, que é 6 anos. Temos a NTNB F10, que é de 10 anos. E temos a NTNB. Essa NTNB, ela tem uma coisa importante. Ela tem um índice atrelado. Ela tem a taxa de juros fixa, por exemplo, ela tem a taxa de juros fixa de 7,5 mais o IPCA. E o que é o IPCA? O IPCA é a inflação. Então, ela tem um juro real de 7,5 mais a inflação do período, que hoje está na casa dos 5,3. Então, ela vai ter aí 12,8 garantido pelo período aí de 10 anos. Ou a NTNB 40, que é o ano 40. O ano 40, nós estamos em 24, então daqui 16 anos, ela está pagando 6,97. Vamos arredondar 7%. Você pode garantir, então, uma renda fixa de 7% por 16 anos, mais a inflação do período. Aconteça o que acontecer no período, você tem ganho real de 7,5%. 7%. Isso é juro para Dedéu. Ou seja, a taxa de juros dos Estados Unidos, por exemplo, é de 4% e mais nada. Você está aqui ganhando quase o dobro, mais a inflação. E aí, peguei como exemplo aqui os leilões que, quando foi divulgado aqui, os leilões que ia ser lançado no ano de 2025. Mês 7, já passou, hoje nós estamos falando, né? E as taxas de juros que seriam pagas. Está todas elas demonstradas aqui, ó. E a taxa de juros para o ano 40 seria de 7,2. É muito juro. Certo? Pode passar? Temos aqui as operações do mercado primário. A emissão e resgate da dívida pública federal e dívida pública federal interna. Aí quer dizer que é interna, porque nós temos a externa. Vamos lá. Ver se eu consigo explicar. A emissão, quando o governo precisa rolar a dívida, ou seja, precisa captar recursos para fazer frente às suas despesas, que é a folha de pagamento do funcionalismo público, a saúde, a educação, a segurança, que são as básicas, e depois vem investimento, infraestrutura, né? E os mais diversos investimentos, sem contar, né, o gasto com fundo partidário, os 5 bilhões aí, ele precisa desse dinheiro. A arrecadação, como eu falei lá no começo, ela é deficitária. Em média, tá? 50 bilhões. Ele não tem esse dinheiro. Então, ele tem que, todo mês, emitir um título para captar esse recurso. E como é que ele emite? Ele subdivide isso em 4 tipos de títulos. Como? Título pré-fixado. O que quer dizer o título pré-fixado? Ele emitiu aqui, tá? 244 milhões de títulos. Aliás, bilhões em títulos pré-fixados. Pré-fixado é a taxa de juros. Ele foi lá e falou assim, ó, eu te pago 15% de juros. Acontece o que acontecer, chova pedra, chova canivete, eu te pago. Se a situação do país piorar para cima, a Selic for para 20, eu te pago 15.
Mas se a Selic cair para 10, eu te pago 15. Então, você já entra sabendo qual que é o seu ganho. Tem o índice de preço, que é o que eu falei lá atrás. Ele te paga um juro fixo, 7,2 hoje, mais o IPCA. O IPCA é a inflação. Então, se a inflação subir, você não vai perder nada, porque o seu dinheiro vai ser corrigido pela inflação. Se ela descer, você não vai perder nada, porque ela vai acompanhar a inflação, mas você vai estar ganhando um juro real de 7,2% hoje. E temos a terceira, que é a taxa flutuante, que a gente chama de juro pós-fixado. Isso aí é a taxa DI. A taxa DI é a taxa, né, que o sistema bancário financeiro usa para poder se remunerar entre si, é o CDI. Certificado de Depósito Interbancário. É o que um banco empresta para o outro. Aí é usado como referência também para a captação do governo. Na hora que ele vai emprestar, os bancos falam assim, ó, eu só quero comprar o seu papel se for em CDI, ou seja, em DI, em taxa de juro. Eu não quero prefixado, eu não quero índice de preço. E aí ele vai lá, quem tem o dinheiro exige o tipo de papel que quer. Pode ver que ela é maior, ela é quase 3 vezes mais do que a primeira, quase 3 vezes mais do que a segunda. É o maior indicador, é 58% de todo o papel de dívida do país. E temos a cambial. Tem pessoas, as empresas principalmente, que são as exportadoras e importadoras. Quando elas importam, elas precisam pagar em dólar. Aí elas querem se garantir de que elas não vão ter uma grande flutuação. O que acontece? Elas fazem contrato em dólar. Então, o governo também emite papéis em dólar. Então, são os 4 índices que remuneram a emissão dos títulos públicos federais. E tem um último, que é a DEF, Dívida Pública Federal Externa, que aí ela é emitida também seguindo os 4 indicadores que eu falei. A dívida pública externa, né, o credor externo, ele escolhe qual tipo de dívida que ele quer e pode ser emitida em qualquer uma das 4 modalidades. E a nossa dívida pública externa, por exemplo, no mês de julho, foi emitido 184 bilhões, né, milhões em dívida pública externa. E interna, 118 bilhões. E foi resgatado é que o governo pagou 149 bilhões. Aqui houve uma redução da dívida, da emissão, de 33 bilhões. Ok? Abaixo aqui, é só para mostrar para vocês a emissão e resgate, qual foi maior, qual foi menor. Então, o gráfico aqui só para dizer que nesse mês, as emissões foram menores do que os resgates. Isso quer dizer que o governo diminuiu em 33 bilhões a dívida pública nesse mês, sem considerar os juros, porque os juros é outro tipo de rolagem. Ok? Pode passar. Aqui nós temos o estoque. O estoque é como é que está o estoque desses títulos. Quantos títulos foram, né? E que tipo de títulos foi emitido e qual tipo de indexador. Como eu falei, prefixado, nós emitimos aqui 20%. Índice de preço, que é IPCA, mais taxa fixa, nós emitimos 27%. Taxa flutuante, que é juro pós-fixado, foi emitido 49%. Cambial foi emitido 4%. E a dívida externa foi emitido mais 4%, que totaliza 100% da total da dívida emitida no mês de julho de 2025. Ok? Aqui embaixo também tem um gráfico bem interessante que demonstra isso. Se observar, emissão líquida, 140 bilhões. Juros apropriados, 482 bilhões, se somarmos a dívida emitida. Isso aqui é acumulado dos últimos 12 meses, tá? Aqui nós somamos isso aqui, nós temos o total acumulado de 623 bilhões. Desculpa, dos
últimos 12 meses, não. 12 meses é que nós estamos falando naqueles gráficos lá do Poder 360. Esse aqui é só do ano de 2025. É de janeiro a julho de 2025. A nossa dívida acumulada foi de 623 bilhões. Se nós temos aí mais 6 meses para frente, 5 meses, com essa dívida aí de mais de 100 bilhões só de juros, nós vamos, com certeza, passar a casa de 1,3 trilhões esse ano de juros da dívida pública brasileira. Isso vai ser acrescido no total. Ok? Aqui, o estoque ele vem demonstrando a composição, tá? De forma diferente, em palito. E aí a composição é prefixada, esse azul bem escuro. O azul bebê é índice de preço. Então, aqui vem a porcentagem, tá? É 20% da prefixada, é 16%, 26% do índice de preço e 49% da pós-fixada, que é onde o sistema financeiro mais gosta, e 3,9% é cambial, é em dólar, certo? E aqui vem a demonstração da carteira, aqui bem no indicador menorzinho, que dá para vocês fazerem essa comparação que eu falei. Mas tem aí, tá? Na política do Banco Central, ele coloca, tá, um limitador para cada tipo de papel. O limitador é o seguinte, que o mínimo que ele aceita em prefixada é 19%. O máximo que ele aceita é de 23%. Na índice de preço é 24%, o máximo é 28%. Na taxa flutuante, o mínimo é 48%, o máximo é 52%. Isso quer dizer que ele tem que fazer uma gestão para que fique dentro desse curralzinho, ou seja, desse cercadinho do Banco Central. Por quê? Aí nós chamamos de diversificação. Você diversifica também a sua dívida. E, se tratando de dívida cambial em dólar, ela é mínimo de 3 e o máximo de 7. Então, o Banco Central tem que fazer a gestão para que ela fique dentro disso. E aqui dá para ver que ela está dentro, certo? Aqui, novamente, nós temos aqui uma separaçãozinha da dívida, ó, DPMFI, dívida pública, dívida pública, o M eu não lembro, monetária, dívida pública monetária federal interna. Ou seja, isso aqui é de interno. Tá? Dívida pública interna, nossa, não está aqui contabilizando a dívida pública externa. E como é que é a tal? Instituições financeiras. O que é instituição financeira? São os bancos. Eles detêm, em 2019, 24%. Hoje, eles detêm 31% dessa dívida. Os fundos. Que fundo? Fundo de pensão, fundos de investimento, fundos dos mais diversos, tá? Esses fundos, eles detêm 21%. E quem faz gestão desses fundos? Na sua maioria, né? Eu diria 99% são as instituições financeiras. Aí sobrou um pouquinho para as instituições cooperativas, que não deixam de ser financeira. Então, se eu somar aí a cooperativa com a instituição financeira, resumindo, 100% quem faz a gestão dos fundos são as instituições financeiras. Então, você pega aí a Previdência, ela detém da dívida pública financeira 23%. E quem faz a gestão das previdências? Também os fundos de previdência, que quem faz a gestão deles são as instituições financeiras. Então, vamos juntar aqui esses 3 instituições, a instituição financeira, os bancos em si, os fundos, que os bancos fazem gestão, e a previdência, que os bancos e as instituições financeiras como um todo fazem gestão. Olha só, você tem 31, mais 21, 52, 53% aqui, mais 23. Você tem 74,5% de toda a dívida brasileira sendo assumida. Quem detém ela em suas mãos é o sistema financeiro brasileiro. Isso é importante ser considerado. E você tem aqui os não residentes,
9,9%. Vou arredondar 10%. O que é não residente? Os que não moram no Brasil, os estrangeiros, que é a dívida pública externa. Ela não chega a 10%. E temos aqui os demais grupos. Quem são os demais grupos? As pessoas físicas. As pessoas físicas que compram dívida pública federal lá no Tesouro Direto, 13%. Certo? Então, aqui está demonstrado o estoque da dívida nossa hoje, que está em torno de 9,5, ou seja, 9 trilhão e 500 bilhões que o Brasil deve. Para quem ele deve? 75% aproximadamente deve para instituições financeiras. Ao meu ver, o que significa isso? Significa que o nosso Banco Central não é independente. Ele recebe aí, né, algumas consultorias, para não dizer algumas pressões, alguns direcionamentos, alguns empurrões para favorecer os seus credores. Porque tem um versículo da Bíblia que diz: quem pega emprestado é escravo de quem empresta. Então, o Brasil é escravo do sistema financeiro. O Brasil pega emprestado do sistema financeiro. Então, ele é escravo. E o senhor dos anéis, o senhor do dinheiro, ele é que determina as regras do jogo. Ele que exige como é que ele vai emprestar o dinheiro e o que ele quer em troca. Na minha visão, a nossa taxa de juros está em 15%, porque a elite financeira do nosso país assim o quer. Ela cobra, e se o Brasil, o governo, quiser cumprir com suas despesas, honrar os seus compromissos, ele acaba se sujeitando a pagar essa taxa de juros. Então, o nosso Banco Central não é independente, como a política diz. Ele é muito dependente. Ele depende do sistema financeiro. Ou seja, quem manda no nosso Banco Central é o sistema financeiro, é a elite financeira do nosso país. Está aqui, 75% da nossa dívida é para o sistema. E eles querem o quê? Resultado, eles querem lucro, eles querem ganhos. Então, eles acabam direcionando a nossa política. Por isso, nós temos que repensar a gestão, a administração independente do nosso Banco Central. Ele nunca vai ser independente, nem do lado A, nem do lado B. Porque se ele for 100% administrado ou gestado, gerido pela uma visão política, acaba, se nós não tivermos políticos com qualidade, que conheça de economia, ele poderá fazer coisas terríveis na economia de um país. Mas, se ele tiver pessoas competentes, ele poderá direcionar, né, a política para bons caminhos. Aí você pode verificar aí que essa demonstração ela vai mostrando aqui o prazo médio, tá, da composição da nossa dívida. Nessa casa, você vai ver que o prazo médio da nossa composição da dívida, ela é de 7,2. Eu acho que eu falei perfil do vencimento da nossa dívida. 7,2 anos. Isso quer dizer que os nossos papéis, eles têm uma vida média ponderada de 7 anos e meio. Isso quer dizer que a nossa dívida é de curto prazo. Ela vence muito rápido. Então, de tempos em tempos, ou seja, mensalmente ou trimestralmente, o governo tem que estar rolando a dívida, tem que estar negociando essa dívida. E se nós baixarmos mais aqui, ó, perfil de vencimento da dívida pública federal, aumento do participação de vencimento em 12 meses, em 15%. O sistema financeiro está cobrando de 15 para 16, está cobrando que essa dívida seja encurtada mais ainda, em vez de alongar. O prazo médio dela aqui, que era de 4,14, passou para 4,16. Prazo médio de emissão, de 6,4 anos.
Esse aqui é a política do governo. Mas aqui nós temos aqui em cima a demonstração do prazo médio de 7,2, que é dos papéis acima de 5 anos, tem de papéis entre 2 e 3 anos, aqui 4,14 e 4,03. Certo? Vamos lá, Rodrigo, pode passar? Aqui tem o custo médio. Aí demonstra nos últimos 12 meses quanto é que está custando, tá, os nossos papéis no custo em Selic e em IPCA. Então, aqui o gráfico mostra a variação nos últimos 12 meses, como é que custou esse papel, a taxa Selic, como é que ela subiu. E aqui embaixo vem aqui a demonstração, como eu falei, da letra do Tesouro Nacional, a NTF, nota do Tesouro Nacional, e assim sucessivamente, e as suas taxas de juros que ela está pagando. E dá para ver aqui que a última, né, a média aqui foi de 13,52. O que significa isso? É média, porque lá no começo do ano, a taxa Selic estava tipo assim, 12%. Hoje está em 15%. Então, a média é de 13%. Isso quer dizer que é mais de 1% ao mês. Então, você pega a nossa dívida, que é 9,5 trilhão, para poder ficar fácil o cálculo, eu vou arredondar. Imagine nossa dívida de 10 trilhões. A 1% ao mês, só o juro por mês é de 100 bilhões. Como o ano tem 12 meses, a continuar com esse juro de 15% ao ano, nós vamos chegar no final do ano com 1,2, 1 trilhão e 200 bilhões só de juro. Como o nosso déficit primário é negativo, não é superávit, nós temos aí mensalmente uma média de 30 bilhões de déficit. Eu multiplicar por ano, dá 360 bilhões de déficit. 360. Eu vou arredondar aí, né? Que dê só 300. Como eu já tenho de juro 1,2, vai fechar o ano com 1,5 trilhão. Onde nós vamos parar? Se continuar nesse mesmo ritmo, é por isso que o governo já falou que em 2027 nós vamos entrar aí, né? Vamos degringolar a nossa economia. Porque, por ano, 1,5 tri, em 2 anos dá 3 trilhão. 10 mais 3 dá 13. Nesse ritmo, em 6 anos, nós dobramos a nossa dívida. Ela sai de 10 trilhão para 20 trilhões. Porque o juro composto ele é mensal. Então, nós temos que, urgentemente, repensar os gastos federais. Temos que, urgentemente, repensar o nosso orçamento, rever as nossas prioridades. Continua aí, Rodrigo. Aí é a reserva. Nossa, Domingos, mas o Brasil tem uma reserva exuberante. O Brasil tem um baita de uma reserva. A reserva do Brasil, ela está hoje na casa de 988 bilhões. 1 trilhão. Para quem está devendo 10 trilhão, o que significa isso? Se eu fosse levar em consideração, tá? Só o valor bruto, e eu dividisse ele, seria quase que 10% da nossa dívida. Mas como o ano é 12 meses, né? E aí, então não é 10 por 10, então não é 10%. Se eu dividir direitinho, eu tenho aqui, em média, 7,75 meses de fôlego, de reserva, para liquidar a minha dívida mensal. Como eu falei para vocês, mês a mês, eu estou tendo uma dívida só de juros de 100 bilhões. Eu só tenho 900 de reserva. Isso quer dizer que se eu fosse pagar os juros, a minha reserva acabaria em 9 meses. Não, mas aqui eu tenho logo abaixo aqui, ó, o valor prudencial de 13 meses, 416. Quando eu falo prudencial, é que eu estou falando o seguinte,
o meu índice de liquidez, a levar em consideração esse déficit, o juro e tudo mais, ele acaba sendo só de 416 bilhões e não de 988. Mas, para ficar com o número fácil, resumindo tudo, nós temos 7 meses de capacidade de honrar a nossa dívida mensal. Passou disso, nós entramos em insolvência. Resumindo, para quem deve 10 trilhões, ter 1 bilhão é nada. Certo? Ou seja, ter 1 trilhão é nada. Programa do Tesouro. Emissão e resgate do Tesouro. Aqui é só a demonstração do que o Tesouro, mês a mês, aqui, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, em julho aqui, por exemplo, ele emitiu 7,3 bilhões, aliás, 7,3 programa, emissão e resgate do Tesouro. Ele emitiu 7,3 bilhões e resgatou 3,6. Por quê? A diferença aí, que vai dar aproximadamente 3,7, 3,6, é que foi emissão líquida. Ele emitiu para poder captar recurso para fazer frente às suas necessidades. Resumindo, ele emitiu mais do que ele pagou. O papel venceu, estava vencendo, ele tinha que pagar. Ele tinha que pagar só 3,7. E ficava por isso mesmo. Só que isso era insuficiente para poder ele liquidar os custeios dele da máquina do dia a dia. Então, ele emitiu muito mais para poder quitar a despesa, os gastos do mês. Então, ele aumentou a dívida pública em 3,6 bilhões nesse mês. Beleza? O estoque do Tesouro Direto. Tesouro Direto, o que é? Tesouro Direto é uma plataforma que permite que a pessoa física comum, o brasileiro comum, que ele também possa participar dessa farra, dessa festa, que ele também possa se usufruir da taxa de juros de 15% ao ano. Já que até 2012, se eu não me engano, a data é essa mesmo, você e eu só poderíamos colocar nosso dinheiro nos grandes bancos, era na poupança, era 6% ao ano. E aí você ia no banco, o banco tinha CDB, mas ele também te dava ali 8% ao ano. Na hora que você tirava o imposto de renda, ia dar 5% a 6%, ou seja, era só isso. Aí você emprestando direto para o governo, você empresta 15%. A preço de hoje, você está ganhando quase 3 vezes mais, ou seja, 6 para 15, 2,7 vezes mais. Então, você pode realmente emprestar direto para o governo e capturar essa rentabilidade de 15%, que é a nossa taxa Selic. Ok? Pode passar. Aqui nós temos, tá, a participação do número de operações de compra por fatia de aplicação. Isso quer dizer o seguinte: nós temos hoje 3,099 investidores, 3 milhões de investidores, pessoa física, comprando no Tesouro Direto. E eles compram, eles investem, qual valor? Desses aqui, 55% investe até R$1.000. Ele tem R$500, ele tem 100, ele tem 1.000, ele vai lá e investe. Então, 55%, mais da metade, que compra o Tesouro Direto, não tem muito dinheiro, é até R$1.000. E até R$5.000, nós temos mais 21%. Pessoas que têm até 5.000, elas vão lá e compram o Tesouro. Tem 21%. E acima de 5.000, de 1.000 ou de 5.000, nós temos 24%. Isso demonstra que é possível você, pessoa física, também investir o seu dinheirinho adquirindo o Tesouro Direto. Não precisa ser muito dinheiro. Nós começamos aí no valor, na casa de mais ou menos R$30, você já pode emprestar dinheiro para o governo federal. Ok? Rodrigo? Aqui nós temos a conjuntura do mercado para o mês de agosto. E o que é essa conjuntura? Ela mostra o risco. Eu abri lá mostrando para vocês o risco, né,
do Brasil em relação aos emergentes aqui da América do Sul. Os nossos vizinhos são emergentes também. E aqui nós vamos fechar também a mesma coisa. Olha, o Chile, ele tem 51%, 51 pontos de risco. O Brasil, 140. A Colômbia, 193. O Peru, 68. O México, 95. Nós ainda continuamos perdendo para a Colômbia. Nós temos que melhorar muito. A nossa taxa de juros é alta, o nosso risco é alto, tá? A nossa gestão é péssima. Nós administramos mal o dinheiro do pagador de imposto. E aqui embaixo, de novo, a demonstração da curva de juros. Olha, nós começamos lá que o governo falou que em julho ia baixar. Mas aqui em agosto, olha, por causa do tarifaço do Trump, por causa aí, né, da política, por causa aí da briga, né, da direita com a esquerda, por causa do julgamento do Bolsonaro, não sei. A taxa de juros voltou a sinalizar de que não ia baixar tanto. Isso já é para agosto, nós estamos em setembro. Mas quem é que disse isso? Quem sinalizou isso? A minha avaliação, como eu falei lá atrás, o sistema financeiro. Ele é que começa a dizer, ele fala hoje, ó, o trem está ruim. Aí o Banco Central tem que segurar as pontas. Então, o Banco Central está sendo direcionado, condicionado pelo sistema financeiro brasileiro, que isso é ruim para a nossa nação. Ele deveria ser direcionado, condicionado para buscar uma melhoria, né, para nossas finanças, uma qualidade para as nossas finanças, de tal forma que viesse trazer para os brasileiros mais renda, mais emprego e menos inflação. E não rentabilidade. Uma coisa importante que nós podemos observar é que a nossa taxa Selic ela é 3 vezes maior do que a nossa inflação. A inflação está na casa dos 5%. A Selic está na casa dos 15%. Historicamente, nos últimos 20 anos, a nossa Selic sempre foi na casa de 200%. Ou seja, 2 vezes a inflação. Então, se é 2 vezes a inflação, se a inflação está em 5%, a Selic devia estar no máximo 10%. 10% seria o suficiente para poder fazer pressão para a inflação baixar. Porque não é só a taxa Selic que é a única ferramenta capaz de frear a inflação. Nós temos muitas outras ferramentas. Oferta e demanda de produtos, eu penso que ela tem muito mais peso. E como é que a inflação sobe? Ela sobe porque existe uma grande demanda pelo produto. Então, quando você não tem o produto, o preço sobe. E como é que eu faço para ter produto? Eu tenho que investir na indústria. Eu tenho que investir na produção. Eu tenho que estimular o crescimento do país para que ele produza mais, para que assim venha fazer pressão para o preço cair. Agora, a Selic alta, o que acontece? Ela faz o inverso. Ela é uma política restritiva de investimento. As pessoas deixam de investir no comércio, na indústria, no serviço e passam a investir no sistema financeiro. Então, essa é uma política, tá, que a gente chama, né, que ela agrada apenas os rentistas, agrada apenas os investidores, agrada apenas os especuladores. Temos que rever a política financeira e fiscal do nosso país. Rodrigo, está com você? Olha, foi uma aula maravilhosa, Domingos. Meus parabéns. Tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito aqui. Eu também aprendi bastante sobre o déficit, sobre a nossa dívida, sobre a gestão da dívida. Né? Se ela está sendo boa ou má já é outra questão, mas a gente aprendeu bastante como funciona. Antes de eu entrar nas minhas perguntas, eu tenho uma pergunta aqui que veio para a gente, que é o seguinte. Sim. Você falou muito sobre a emissão de títulos. Na sua opinião, qual a relação entre a expansão da base monetária para custeio dos auxílios, benefícios do governo e demais gastos públicos com o déficit? É porque é o seguinte, é uma
a gente chama-se de círculo vicioso. O governo gasta mal e gasta muito. Como ele gasta mal e gasta muito, ele precisa se financiar. Então, por isso que ele emite títulos que é para captar recursos da sociedade. Ele aumenta impostos porque ele quer arrecadar. Esse governo, ele tem uma sanha para arrecadação insaciável. Sim. E quando você busca implementar na sociedade uma pressão arrecadatória, a sociedade retrai. E se ela retrai, ela não produz. Se não produz, o governo acaba tendo o efeito inverso. Imagine que se eu produzo e vendo mais, se eu vendo mais, eu pago mais imposto. Se eu retrao a minha economia, eu vendo menos. Se eu vendo menos, eu pago menos imposto. Se eu pago menos imposto, vai ter menos arrecadação. E se tiver menos arrecadação, o governo vai ficar precisando de mais recurso. E para poder captar esse recurso, a sociedade já não aguenta mais aumento de impostos. Aí ela dá o grito. O governo faz o quê? Ele não pode imprimir moeda, papel, mas ele imprime título, que substitui o papel, a mesma coisa. E aí, quem tem o dinheiro, o superavitário, vai assim, ó, você é um país que tem risco alto. Você tem que aumentar seu juro aí, porque se você não aumentar... Mas, como nós não temos bons economistas, com viés público, com viés para o povo, porque os nossos economistas são bons, eles não são ruins. Olha só, eu falei que não temos bons, entre aspas, nós temos bons economistas. Só que ele não é economista para o povo, ele é economista para o sistema financeiro. Ele é economista da elite, ele é economista do banco, ele é economista do capitalista. Então, ele vai desenvolver a sua política para beneficiar os 75% dos donos da dívida. Aliás, né, Domingos, como você bem colocou, se nós formos olhar os ministros da Fazenda, o presidente do Banco Central, o secretário do Tesouro, etc., nós vemos que tem uma ligação direta com os bancos, né? É como se o banco indicasse alguém que iria regulá-lo, né? Porque a gente vê muitos ministros da Fazenda e por aí vai, né, esses outros cargos, justamente oriundos do setor financeiro, né? Olha só, o setor financeiro, a nossa política, ela é feita de muito lobby. E quem faz o lobby na nossa Câmara e no nosso Senado? Quem faz o lobby? Quem tem o poder. Não só faz o lobby, como ele paga. Ele financia. A sociedade, as entidades civis, elas não têm poder, elas não têm lobby. O povão não tem lobby. O povão não vai lá. Agora, o banqueiro, ele não só vai como ele indica. Ele indica o economista que foi economista do banco dele. Ele indica o economista que foi, né, subchefe, né, assessor, secretário. Ele indica o economista que, de uma certa forma, está ligado com ele. E aí você não tem só o presidente do Banco Central, você tem os 9 diretores, que são economistas. E eles vêm de onde? Eles vêm da USP, eles vêm da PUC, do Rio de Janeiro, eles vêm das universidades que também são aí, né, agraciadas e financiadas pelo sistema financeiro, né, e comercial, industrial, aí, as grandes indústrias, né, a Fiesp, faz parte de toda essa elite brasileira. E eles querem o quê? Eles querem resultado. E o resultado financeiro. E que venha para o bolso deles. Eles não estão pensando no bem social, na sociedade. Pelo contrário, eles dão com uma mão as instituições filantrópicas aí, os institutos, faz beneméritos e diz que fez muita coisa e toma com a outra 2, 3, 4 vezes mais. Domingos, você acha que uma política monetária mais séria, até no sentido mesmo do real, né, como moeda, não expandir tanto a base, ou seja, não imprimir tanto, custear melhor ou gastar melhor com os gastos públicos federais, no caso, né, ajudaria nessa redução da nossa dívida ou do déficit? Olha,
A única forma de reduzir a dívida é pagando dívida. Não tem outra forma, tá? Mas para se pagar a dívida tem que fazer superávit primário. Só que o superávit primário, né, ele é, eu diria assim, tem uma política nefasta. Porque o sistema financeiro, ele acaba exigindo que o governo tenha que ter uma política fiscal positiva, que é para poder pagá-lo. Mas para ter essa política fiscal positiva, o governo tem que ter uma boa gestão dos seus gastos. Tem que baixar a inflação, porque se ele não fizer isso, eu não empresto meu dinheiro para você, eu quero juro caro. Correto? Aí, então, o governo gastador, ele pensa que o Estado é a motriz, o Estado é quem, de fato, vai fazer a economia crescer. Que, na minha visão, é um erro, é uma inverdade. O Estado não produz. Quem produz é as empresas privadas. O Estado tem que regular para que o sistema financeiro não seja o lobista do Banco Central. O Estado tem que regular para que os lobistas não capturem a Câmara dos Deputados para votar leis que beneficiem eles. Leis que dão para eles subsídios muito grandes. Nós temos aí 500 bilhão de subsídios. A metade não precisaria. Se você tirasse a metade desses subsídios, ia sobrar, o governo ia arrecadar. Você tira a metade, ele deixa de dar o subsídio, então ele arrecada. Se arrecada, sobra no caixa. Se nós tirássemos a nossa taxa de juros, como eu falei, ela está 3 vezes mais do que a inflação. Se ela fosse só 2, 10, seria 35%. Tira 35% de 1,5 bilhão de juros, você estaria economizando 500 bilhão de juros. Então, se você pega 500 bilhão de juros, mais 200 bilhões de incentivos, você estaria aí deixando de aumentar a sua dívida em 700 bilhões por ano. E se você tivesse uma política superavitária, política fiscal positiva, vamos lá, de 50 bilhões por mês, no ano daria 600 bilhões. Se você pegasse isso e começasse a amortizar a sua dívida, o que ia acontecer? Sendo bem simplório aqui, porque ela é mais complexa. O que vai acontecer? O seu pontozinho de risco, ele cairia de 170 para 100. Mais da metade. E se ele cai, a taxa de juro que o credor, quem tem o dinheiro, seja interno ou externo, vai te cobrar, vai ser menor, porque você tem pouco risco. Então, a sua taxa de juro, que seria 10, ela poderia cair para 7. O que vai acontecer ainda? Você vai economizar mais dinheiro. E, economizando mais dinheiro, você poderia, na hora de fazer seus gastos, fazer só os gastos básicos necessários e começar a fazer investimento. Aí o governo fazer as parcerias público-privadas e naquilo que ele precisa investir, fazer investimento em coisas que vai lhe dar retornos. Vai propiciar que a sua arrecadação cresça. Porque só com a arrecadação crescendo, já que ele não produz, é que ele vai poder retribuir para a sociedade mais serviços de qualidade. E o PIB crescendo, nós conseguiríamos, né, diminuir nossa dívida, porque a arrecadação crescia, você deixa de pagar juro, a taxa baixa, e o país, porque para o PIB crescer, o país tem que crescer. Crescer aonde? Na produção, crescer na indústria, crescer no comércio, crescer no serviço. Se não crescer, não aumenta a arrecadação. Se não aumenta a arrecadação, não tem como fazer mais investimento e mais gastos. Então, a recessiva é prejudicial. Eu queria te perguntar também a sua opinião sobre a questão cambial, né? Porque qual o impacto da questão cambial nisso? Porque se a nossa moeda tivesse valendo mais na paridade internacional, né, elas conseguiria pagar também um percentual maior de dívida, né? Principalmente as dívidas externas que são em dólar. Né? Então, como você acha que a gente poderia melhorar também a nossa taxa de câmbio, né, a força da nossa moeda, o poder de compra dela, para a gente poder até reduzir essas dívidas internacionais? A nossa dívida internacional hoje é insignificante, é incipiente. 350 bilhões é pequena.
para 10 trilhão. Nossa dívida e o juro internacional é juro de 2%, 3%, 4% no máximo, que é o juro americano pegar como referência, que baixou esse mês agora para 4 a 4,25 ao ano. O nosso é 15. Então, qual desses juros vai elevar nossa dívida? 4 ou 15? E lá, a dívida, vou arredondar aí, 400 bilhões. A nossa interna, 9 trilhão, a 15%. É claro que aí tem o câmbio. O câmbio, quando ele aumenta, ele eleva esse 4% aí para 10%, porque o câmbio, né? Mas o nosso câmbio, se nós pegarmos aí, ele quase que está equiparado aí ao nosso IPCA, a nossa inflação. Então, ele vai subir aí ao ano em média de 6%. 6 com mais 4 dá 10. Então, a nossa Selic não poderia passar de 10, como eu falei. Sim. Certo? E a nossa moeda ela acaba sendo depreciada em relação ao dólar muito mais pela má gestão pública, pelos maus gastos públicos, ou seja, quando a pessoa que está com recurso superavitário quer emprestar para alguém, ele vê que você não está fazendo saldo positivo para pagar ele. Como é que eu vou te emprestar dinheiro se o seu saldo todo mês, seu déficit primário é negativo? Você vai me pagar quando? Daqui 1 ano, daqui 10, daqui 20? Então, você tem que, pelo menos, sinalizar de que seu saldo é positivo. Então, má gestão. E o segundo, tá? É que nós temos problemas políticos. Nós temos muito mais problemas políticos quando um governante fala o que não deve, faz o que não deve em relação a outras nações, você passa a ter um risco embutido ali. Então, essa precificação do dólar, ela não é só em relação ao real, ela é em relação ao mundo. Então, nós temos que acompanhar, né, toda uma negociação política mundial. E, às vezes, você ficar do lado errado da política te traz prejuízos financeiros, prejuízos cambiais. Sem sombra de dúvidas, Domingos. Bom, já estamos com 1h08 de live. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação hoje aqui conosco. E esse é um tema que vamos precisar de uma parte 2, hein? Você fez muito bem essa exposição aqui, trouxe para a gente, né, como é que funciona, mas a gente vai precisar aprofundar um pouquinho nas perguntas. Então, vamos agendar uma parte 2. E eu gostaria de deixar também um recado aqui para os nossos espectadores, principalmente os arpianos, que na quinta-feira nós teremos uma aula no nosso curso de formação com o Fernando Nader, o nosso primeiro vice-presidente do Instituto, falando sobre cultura e educação ocidentais. Então não percam, vai ser na próxima quinta-feira, depois de amanhã, às 20 horas, aqui mesmo no BTN, junto com o Instituto Arpia Brasil. Gostaria de agradecer muito a nossa audiência aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, que ficaram conosco por essa hora. Aprendemos bastante. Agradecer muito também, Domingos, pela sua disponibilidade, apresentar esse tema para a gente, um tema fundamental para o nosso país, porque acho que poucas pessoas, de fato, analisam profundamente a nossa economia, né? Então, foi uma aula muito significativa para a gente. Desejo a todos que tenham uma noite abençoada. E na quinta-feira, como eu disse, nós estaremos aqui novamente para a nossa aula com o Fernando Nader. Até lá!